Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo de número 3, capítulo 3, versículo 10. Glória a Deus. A palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Êxodo 3 e 10, depois no mesmo capítulo 3, o versículo 16 ao 20. Êxodo 3 ao 10. 3 e 10. Quem achou? Amém? Glória a Deus. Então, diz assim o texto da palavra do Senhor. 3 e 10. Vá, pois, agora, e eu o envio ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vou ler novamente. Vá, pois, agora, eu o envio ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 16. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentro do deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. Amém? Tome o teu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, um breve relato do contexto histórico, do contexto desse texto. Após a morte de José e seus irmãos e toda aquela geração próspera, onde José foi muito conceituado, foi estabelecido por cabeça, governo estava sobre a sua vida naquela terra. Havia um faraó naquele tempo que considerava o espírito de excelência, o Espírito Santo que estava sobre a sua vida, o seu ministério. Você conhece a história de José? Ele foi honrado por Deus naquela terra estranha de estrangeiros. Como imigrante, Deus o honrou naquele lugar. A sua família veio até aquela terra para ser suprida pelas mãos de Deus. Foi um grande personagem, notória a sua vida, a sua trajetória no Egito. Porém, José morreu, seus irmãos morreram, a sua geração morreu, e os israelitas continuaram a se multiplicar sobre aquela terra do Egito. Começaram a se tornar numerosos, encheram aquela nação. Estimativas, estudiosos cogitam números acerca de em torno de 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Gente, isso é muita gente. Para você ter uma ideia, no último censo, em 2010,
no nosso estado do Paraná, nossa capital Curitiba, foi contabilizado em torno de 1.750.000 pessoas. Então era muito mais da população de Curitiba, que é grande, é a maior população do estado do Paraná, não só do estado, mas da região sul do Brasil, e é a 8ª cidade mais populosa do país. Agora veja, só a título de comparação, Israel havia se multiplicado de tal maneira que estava acima dos 2 milhões de pessoas, e aquilo ali começou a preocupar o faraó da época, porque o faraó, que era amigo, digamos assim, que considerava os israelitas, havia morrido, e havia se levantado um novo faraó. Esse novo faraó agora tem Israel por ameaça iminente, ou seja, a qualquer momento algo pode acontecer e pode vir algo que o ameace, que tome o seu reino, tome a sua autoridade. Por isso ele começa a procurar um jeito de frear a multiplicação e o crescimento daquele povo. Então ele começa a tratar eles com trabalhos pesados, maltratar eles, dobrar as cargas de trabalho. Porém algo extraordinário e sobrenatural acontecia. Quanto mais trabalho pesado, quanto mais se oprimia aquele povo, aquela nação, mais aquele povo crescia, mais aquele povo prosperava, mais aquele povo ficava bonito, e aquilo ameaçava. E aí ele começa então a se preocupar e estabelece algo pior, começa a oprimir com crueldade, subjugando esse povo a uma terrível escravidão. Só que Faraó não sabia com quem estava se metendo. Aleluias, a palavra de Deus diz no mesmo livro de Êxodo, capítulo 2, verso 23 ao 25, que esse povo começa a se humilhar, começa a chorar, começa a gemer, começa a orar, começa a clamar diante do Deus dos seus antepassados, começa a se humilhar e buscar esse Deus. E a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, algo profético que serviria para esse tempo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o virei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: se o meu povo reconhece a condição de dependência de mim, e entende que precisa da minha mão para viver e caminhar e prosperar nesta terra, e começar a entender e abaixar a sua cabeça, abaixar o seu joelho e começar a clamar o meu nome, eu, o Senhor, vou ouvir, e alguma coisa eu vou ter que fazer, porque não aguento ouvir meu povo clamar e ficar parado sem fazer nada. Quanto mais esse povo era oprimido e clamava e buscava, mais Deus começa agora a sentir a necessidade de socorrer esse povo. A palavra de Deus também diz em 1 Pedro 3:12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Eu quero dizer algo para alguém que entrou aqui nesta noite preocupado com alguma coisa. Eu quero dizer algo para alguém que está nos assistindo e nos ouve, que está preocupado com alguma coisa, que está tenso, que está ansioso, que está com o coração apertado, que está passando por aflição, que carrega algum jugo, a semelhança deste povo, que tem alguma coisa, alguma situação que está vivenciando e que carece da graça de Deus, da intervenção de Deus, do cuidado de Deus. Se tem alguém que entrou assim precisando de algo de Deus, eu tenho um conselho para te dar. A palavra do Senhor, Salmo 46:1, aliás 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluias. O Salmo 46:1, o salmista diz: ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O socorro de Deus é bem presente, irmão, não na hora das nossas férias, na hora do nosso gozo, que nós estamos lá de óculos escuros, na sombra, tomando tererê, água de coco, lá está tudo bem, lá nós só estamos adorando e louvando, mas a palavra diz que na hora da angústia, quando o nosso coração se aperta, quando alguma coisa tira ou tenta tirar a nossa paz, quando o inimigo tenta tirar a paz que só o Senhor nos dá, então neste momento ele vai dizer:
lembra-se do seu Deus, que é fortaleza, que é rocha, que é escudo, que é defesa, que é proteção, que é sombra para todo aquele que habita debaixo da sua mão. Não se desespere, não se atemorize, não perca a esperança. Pelo contrário, é nessa hora que você precisa lutar, é nessa hora que a gente precisa lutar, é nessa hora de aflição, quando não encontramos saída, quando nos deparamos em algo que não temos o que fazer mais, as nossas forças não podem. Eu quero dizer, se você é crente em Cristo, você precisa se acostumar ou aprender a andar no sobrenatural, um Deus que pode mover as coisas do natural. Quando eu e você não podemos mais, nós temos que crer até o fim que o nosso Deus é capaz de fazer o impossível nas nossas vidas. Alabaxuricondarabasúbia, descansa. Descansa no Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: descansa no Senhor. Aleluia. Diga para ele: Ele ouve a tua oração. Glória a Deus. O texto vai seguir, vai dizer que Deus vai capacitar este Moisés, vai chamar ele, vai estabelecer ele por libertador do seu povo, do povo hebreu, do povo de Israel. Moisés vai ter dificuldade, vai começar a questionar com Deus. Deus vai dar 3 sinais, maravilhas através do cajado. Você conhece a história. Moisés continua relutando: Senhor, mas o teu servo não sabe falar, não fala bem, não fala direito, tem dificuldade. Deus vai rebater dizendo: quem é que deu a boca para o homem? Quem é que o fez falar ou fez ser mudo? Quem é que o faz ouvir ou o faz ser surdo? E vai começar ali algo, e Moisés não cede para o Senhor. Então o Senhor constitui o seu irmão Arão para ser profeta, porta-voz de Moisés, e o encaminha os dois e envia-os a Faraó, para então declarar a Faraó que o deixe o povo sair e adorar. Você conhece, Deus vai se manifestar com poder, com atributos, aleluias, mas nós também conhecemos através do capítulo 5 e do versículo 1 e 2, só escute. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram, olha o que eles disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Versículo 2, o Faraó respondeu, olha a resposta dele: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Olhando para o texto, eu vejo que Israel agora tinha um grande problema. Israel tinha um gigante no seu caminho. Israel tinha um obstáculo no seu caminho. Quem? Faraó. O que é um faraó, pastor Carlos? Faraó, irmãos, não é simplesmente um rei, mas a história vai dizer que é um título atribuído ao rei que tinha status de Deus no antigo Egito. Ou seja, não era apenas uma liderança, mas era alguém que se olhava e se tinha como um Deus, como alguém com autoridade natural e sobrenatural, como alguém com liderança natural e liderança sobrenatural. Era alguém maior, era o maior que existia na terra do Egito. Esse era Faraó. E simplesmente este é o camarada que estava no caminho de Israel. Aleluia! Surgiu um gigante, um obstáculo entre a nação de Israel escravizada e a liberdade que Deus tinha anunciado, entre o Egito e Canaã, a Canaã das maravilhas de Deus, a saber, Faraó o grande. Faraó, irmãos, era um impedimento para o povo, um problema a ser resolvido, um gigante a ser batido. Talvez eu e você não podemos contemplar o tamanho desse gigante, mas Israel sabia muito bem, Moisés sabia muito bem, porque ele se afligiu muito. Diz o texto que ele se tornou aflito. Por quê? Depois deste contato com o Faraó, Faraó manda tirar a palha que era entregue para a confecção dos tijolos, e manda dobrar lá o serviço, digamos assim, e vai dizer para os capatazes: ó, tirem agora o fornecimento da palha, porque se esse povo aí está querendo ir adorar esse Deus no deserto, é porque esse povo aí tem tempo para isso. Então está sobrando tempo para de fornecer a palha. Eles vão agora buscar, eles vão ter que se virar e vão ter que fornecer a mesma quantidade. Aquele povo agora começa a ter maiores dificuldades, tudo aquilo começa, parece que contra
E assim somos nós. Muitas vezes, irmãos, já não nos basta um problema, uma situação ainda não resolvida. Já não nos basta uma situação de dificuldade. E de repente você está orando, você está buscando. Deus está usando o profeta para falar contigo. Deus está falando através do seu espírito. Você está sentindo Deus na sua vida. Mas o problema, ele continua crescendo. A palha para de vir, o fornecimento para de chegar, o trabalho das mãos tem que aumentar. Aleluias. E você precisa continuar. Eu começo a aprender algo aqui, irmãos. Nós não podemos nos render diante da dificuldade, qualquer que seja ela. Qual é o trabalho do inimigo das nossas almas? É nos fazer sair do foco, é nos fazer desistir do chamado, da promessa. Da mesma forma que havia uma Canaã prometida para Israel, aleluia, há uma Canaã celestial prometida para a igreja. Israel representa o primeiro povo de Deus, o povo terreno, mas a igreja de Jesus representa o povo celestial, o segundo povo, o povo, aleluia, que vai morar no céu. Da mesma forma que havia uma promessa, havia uma herança, havia prêmio, havia um alvo para ser atingido, ainda continua havendo. E a palavra vai dizer através do apóstolo Paulo que nós temos que perseverar, que nós seremos abatidos sim no caminho, mas não seremos destruídos, que nós passaremos dificuldades, provações, mas elas nos darão crescimento diante do nosso Deus. A palavra vai dizer que a nossa fé será aprovada no trajeto, no caminho. Nós seremos experimentados por Deus e nós temos que prosseguir rumo ao alvo, rumo à coroa, como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, mas indo para o alvo, para atingir, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E nesse processo nós vamos crescendo, diz Paulo, de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito, até chegar à estatura de Cristo. Eu e você somos limitados, incapazes, imperfeitos, nós somos pecadores, não somos impecáveis porque temos Cristo, somos vulneráveis. Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós somos seres humanos de carne e osso, não tem super-herói, não tem Mulher Maravilha na igreja, somos homens e mulheres que precisamos vigiar e orar, diz a palavra. Jesus disse que é necessária a vigilância, ele estabelece o princípio da vigilância: vigiai, pois não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem retornará. E nós temos que avançar nesta promessa, nesta palavra, ainda que faraós se levantem diante de nós nos nossos caminhos. Aleluias. Eu aprendo, irmãos, que mesmo que a dificuldade aumente, Carlos, você fala isso porque você não sabe da minha dificuldade, está difícil para mim. Ei, está difícil para todo mundo, irmãos. É um contexto atual, é um contexto geral do nosso país, é nacional. Há uma crise estabelecida, que começa lá em cima e vai descendo. Se a crise já atingiu lá no topo, imagina então nas extremidades. Só que nós não vivemos segundo esse conceito humano e natural. Nós vivemos com os olhos fitados no autor e consumador da nossa fé, que nos diz na sua palavra que o justo não mendigará o pão, mas viverá por fé, e esta fé o levará a atingir grandes, aleluias, conquistas com o seu Deus. Faraó agora tenta complicar, o inimigo vai tentar complicar o nosso caminho, a nossa jornada. A Bíblia diz que ele é sagaz, que ele se camufla. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra os seres humanos, mas contra as autoridades espirituais. Então, ele vai armar ciladas, emboscadas. Sabe quando alguém monta uma arapuca para pegar lá um passarinho, um animal? É armado, é preparado uma armadilha, e a presa ela é de alguma forma atraída para aquela armadilha. É isso que o inimigo tenta todos os dias fazer conosco, nos atrair para um terreno perigoso, para sermos presa fácil das suas artimanhas. Mas Efésios capítulo 6 nos dá um relatório do inimigo, como ele age, o que ele faz, e a armadura de Deus que está à nossa disposição para resistir a tudo isso, ao dia mau. E depois de haver feito tudo, ele diz, permanecer firme no Senhor. Aleluia.
A palavra de Deus diz que aquele povo vai ser oprimido, vai ser oprimido, vai ser oprimido, vai ser castigado. Moisés se sente mal, Senhor, tu me manda, mas e agora? O povo está sofrendo, está me acusando, os líderes estavam sendo espancados, porque a produção não acompanhava o que Faraó havia pedido. O gigante era grande, o Faraó era grande. Qual é o Faraó que está se levantando na sua vida? Qual é o gigante? O que te impede de conquistar, irmão? O que te impede de avançar, igreja? O que está te impedindo nesta noite, ou nesta vida, ou nesse tempo, de te avançar nos planos do Senhor? Qual é o Faraó? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você nesta noite. Qual é o Faraó? Qual é o gigante? Qual é o obstáculo? Qual é a força contrária? É físico? É enfermidade? É vergonha? É culpa? É escassez? É necessidade financeira, material? É problema nesta área? É desânimo? É distração? É fraqueza? São obras da carne? Vício? Quais são? Ah, pastor, glória a Deus que de tudo isso que o senhor falou, quase nada disso aí eu carrego, irmão. Cuidado. Sabe por quê? Não são necessários muitos faraós para impedir a nossa vida de chegar a Canaã. É necessário apenas um faraó. Um faraó já é suficiente para nos impedir de prosperar, de seguir adiante. Um faraó já é capaz de fazer o nosso caminho parar, sucumbir, falhar, cair. Um faraó, irmãos, já nos derruba na nossa caminhada. Como é que eu posso identificar o faraó da minha vida? Aqui é algo que o Espírito Santo falou comigo muito tremendo. Há uma forma, há uma revelação, há algo aqui que o Senhor nos ajudou a entender. A Bíblia diz que Faraó gosta e gostava de reinar sobre Israel. Faraó queria reinar sobre Israel para sempre. Faraó queria dominar, subjugar Israel para sempre, governar, comandar. Todo faraó, irmão, quer estabelecer um trono sobre as nossas vidas para governar as nossas vidas e ter domínio sobre nós. Todo faraó quer governar as nossas vidas. É por isso que eu te convido a uma reflexão interior. Uma reflexão, o que é que tem dominado a minha vida? O que é que tem paralisado a minha vida? O que que atrai mais o meu caminho? O que que puxa os meus sentidos? O que que atrai os meus sentidos? Eu vivo para quê os meus dias nesta terra? O que que eu faço no meu dia a dia? O que que me estimula a levantar todos os dias e sair da minha cama? Quais são os meus hábitos? Quais são os meus pensamentos? O que que está dominando? O que que está governando sobre mim? E nós precisamos verificar, nós precisamos identificar, porque se o nosso Deus não estiver em primeiro lugar, se o nosso Deus não estiver em primeiro lugar nos nossos planos e projetos, eu não estou dizendo que você tem que ser um religioso, que desde o primeiro momento do dia até o último, você deve estar em oração, consagração, leitura de Bíblia, cantando louvores, fazendo caridade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que você precisa fazer tantas coisas, você possui necessidades como eu, como qualquer um de nós, como qualquer ser humano. Nós não somos anjos. Só que a palavra de Deus diz algo muito claro: buscai em primeiro lugar o reino, o Senhor, o Deus do reino, a justiça, a alegria do Espírito, aleluia, tudo que está no reino, as promessas, aleluia, a bênção do Cristo sobre nós. Buscar isso em primeiro, o selo do Espírito, a certeza da vida eterna, aleluia, o selo da aliança, e então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluias. Tiago diz algo muito forte, irmãos. Abra comigo aí, Tiago capítulo 4, versículo 13. Olha que forte que é esta palavra. Tiago 4 e 13. Abra aí. Tiago capítulo 4 e versículo de número 13. A incerteza dos planos humanos, o título está aqui. Olha como é que deve ser o proceder das nossas vidas. Olha qual deve ser a motivação do nosso coração enquanto cristãos, ou como cristãos.
Diz assim, Tiago 4,13: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 14: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É forte, hein, irmãos? Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Vamos repetir, diga assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aleluia! Dependente de Deus, Elias. Irmão, eu sempre digo, evangelho é desafio, não é para qualquer um, não é moleza, Augusto. Evangelho não é. Augusto, levanta a mão, Augusto, irmão de antigas guerras, congregamos junto muito tempo no avivamento pentecostal, pastor Elias Mendes, e nós tocávamos no louvor, ele baixista, guitarrista e eu na batera. Na segunda-feira era corinho de fogo, era culto do avivamento, e aí meu irmão tinha um tempo lá que foi loucura, só faltava crente correr nas paredes assim, Elias. Irmãos, era forte mesmo, era muito forte. Teve um tempo que Deus derramou uma graça muito forte. Só que o Augusto, ele tem um jeito reservado de ser. Você vai conhecer ele daqui a um tempo. Ele não ri muito, ele é meio na dele, né, Dani? Ele é meio sistemático assim, mas é gente boa. Gente boa. Pensa num menino crente, temente a Deus. E um dia, nunca esqueço de uma frase que ele falou. Ele falou assim para mim, nem ele deve lembrar. Aquele povo corria, pulava, plantava bananeira, rolava no chão, cambalhota. Irmãos, não dá para descrever. Tinha uns cultos muito doidos lá. Só que o Augusto nunca entrava no mistério. Eu entro, você já viu eu rodar por aí e tal. Então, né? Quando Deus pega, pega. Mas o Augusto eu nunca vi rodar, pular nada. Aí um dia ele com baixo. Aí ele falou assim para mim: Carlos, você nunca vai me ver assim, ó, pulando, rodando, caindo, levantando? Sei, não é comigo isso aí. Eu nunca... Deus não tem isso aí comigo, mas uma coisa eu vou te falar, muitos desses aí, que estão pulando, levantando, caindo, eu vou te falar por experiência minha, porque ele é crente mais tempo que eu. Ele falou: algum tempo não vão mais estar aqui, algum tempo não vão mais estar no Senhor, algum tempo vai passar e não vai mais haver esses crentes, mas eu, com a minha cara, com o meu jeito, estarei aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Então, irmãos, eu lembrei disso por quê? Porque eu gravei esta frase dele, porque nós precisamos entender a nossa dependência do Senhor. Nós precisamos entender que nós dependemos dele para ir para outro lugar trabalhar, para mudar de emprego, para estabelecer um relacionamento, para fazer isso ou aquilo. Nós dependemos de falar com o nosso Deus. Isso é temor, isso é dependência. Alguém vai dizer: nossa, mas não vai espiritualizar tudo, até para namorar tem que orar. Sim, tem que orar. É você que vai escolher, não é Deus que vai escolher, é você. Mas se você orar, Ele vai apresentar as melhores opções para a tua vida. Você não é obrigado a orar para trabalhar, você vai procurar um emprego e vai trabalhar. Mas eu garanto que se você orar, o Deus vivo e todo-poderoso, Ele vai te direcionar as melhores opções. Essa é a diferença de quem teme ao Senhor, de quem serve ao Senhor. Mesmo quando o faraó se levanta. Qual é o faraó, irmãos? Qual é o gigante? Qual é o gigante? É financeiro, a crise está para todos. A crise está pegando, irmão. Então é tempo de se rever financeiramente, cortar gorduras, fechar as torneiras, de se reinventar e orar ao Senhor, para que o Senhor então providencie outra porta. Nós dependemos dele. O casamento, o relacionamento está frio, está difícil, está morno, há muita discussão, há contenda, há desentendimento.
Vai orar ao Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que trabalha, diz o salmista, no crente enquanto ele dorme. Enquanto você dorme, o teu cônjuge dorme, o Espírito vai no coração desse abençoado ou dessa abençoada, trabalha, ministra e acorda uma bênção para abençoar a tua vida. Quem acredita nisso aí diz amém. Esse é um Deus que move o sobrenatural, irmãos. A exemplo disso está aqui a palavra de Deus. Aleluia. O faraó era o maior obstáculo, o maior gigante que havia e que poderia existir diante de Israel naquele tempo. E estava lá, justamente faraó, dizendo: não vão sair, não vou deixar, não vai sair, vai trabalhar mais, vai ser mais escravo ainda, vai produzir ainda mais, não vai, quem manda aqui sou eu. Quem é esse Deus para que eu obedeça? E quem é você, Moisés? Aí, irmão, eu começo a aprender algo aqui tremendo, sabe? Quando ele pergunta quem é esse Deus, parece que eu estou vendo assim, Elias. Parece que eu estou vendo Deus esperando, parece que Deus esperava esta pergunta, esse convite para se apresentar. Você quer saber quem é esse Deus? Então está na hora de eu me apresentar. Aleluias. Está na hora de eu me apresentar para você, faraó, já que você quer saber quem eu sou. Porque para o povo poderia ser um problemão, para o povo poderia ser um gigante, mas para Deus era uma oportunidade de manifestar o poder das suas mãos e dar o livramento para o seu povo. Sabia disso? Todo problema, toda dificuldade, todo gigante para nós pode ser desesperador, mas para Deus é um palco, sabe, palco de show, é um palco para Deus entrar em cena, e Deus manifestar a sua glória, e Deus se apresentar e dizer: o desespero é grande, mas eu cheguei para te ajudar e resolver o teu problema. Quem recebe isso, dê um aplauso para esse Deus poderoso na guerra e na batalha. Aleluias. Oh, rabacantarabasuriandarai. Aleluias, aleluias. Qual é a dimensão, irmãos? Qual é a dimensão? É grande, o teu problema é grande, então se prepare para sentar na primeira fila, Henrique. Diácono Henrique, se prepare para assistir de camarote o agir de Deus. Se prepare para ver Deus estendendo a sua mão, igreja. O teu problema é grande, então se prepare, comece a acreditar, comece a clamar, comece a buscar, e a mão desse Deus irá se estender. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Se prepare, igreja, aleluias. Aí Deus, Ele vai dizer ali no final do nosso texto que lemos, que Ele vai dizer assim, que Ele sabia que Faraó iria se endurecer, mas Ele vai dizer assim: eu sei que Faraó não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão force, a não ser que uma poderosa mão faça o trabalho. Aí ele vai dizer no versículo 20: por isso, você está entendendo, irmão? É quando precisa do agir, é quando precisa da providência, é quando precisa do milagre, é quando precisa da cura, é quando precisa da oportunidade, é quando precisa do livramento, é quando precisa, é quando há necessidade. Porque quando você tem uma gripe, você vai na farmácia e compra vitamina C. Mas quando tem alguém em estado terminal, é quando precisa de um milagre. Amém? Quando precisa, aleluias, é que algo começa a acontecer. E ele vai dizer: por causa disso, porque não tem outra coisa que possa fazer Faraó liberar vocês, por isso ele vai dizer: estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles, e depois disso ele vos deixará sair. Aleluias. Então eu começo a entender algo, irmãos. A palavra de Deus contra o inimigo, contra Faraó, já foi lançada, já foi declarada. Ele disse: por causa disso eu vou estender a minha mão e vou ferir.
E aí você conhece a história, e toma praga, 10 pragas, e vai juízo, e cada praga, né, Elias? Era um Deus que o Egito adorava, e enquanto eles estavam lá adorando Deus mandava praga, justamente derrubava aquele Deus, humilhava aquele Deus, para mostrar quem ele era. Ora, Faraó queria saber quem era este Deus, aleluias, e a palavra contra este Faraó está determinada, o teu milagre está declarado, está liberado. Deus é poderoso para fazer o que parece ser impossível para nós. Deus é certa vez perguntaram para o Senhor se era possível que o filho fosse liberto. O Senhor disse para aquele pai: tudo é possível ao que crê. E o que é fé? A fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Você pode estar vendo o gigante, você pode estar vendo o problema, mas a mão de Deus você não vê, porque a tua fé, aleluias, ela não é visível, não é no que é natural, mas se você começar a pôr em prática, a Bíblia diz que Deus se agrada de quem nele crê. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Se eu e você começarmos a exercitar nossa fé, a entender que o nosso Deus é maior do que Faraó, o nosso Deus é maior do que o gigante, maior do que a crise, o nosso Deus é maior do que a doença, é maior do que a morte, então nós vamos ver o milagre de Deus começar a acontecer na nossa história. Alabassuri comandar a sébria, jamais diminua o poder e a capacidade desse Deus, irmão, jamais. Não coloca Deus num quadradinho fechado, não, numa caixinha. Não coloca Deus no entendimento humano, não coloca Deus na filosofia humana, na teologia, não coloca Deus no que é limitado, no que é racional. Não queira colocar Deus no que é natural, porque Deus é sobrenatural. A Bíblia diz que ele não teve começo, princípio e não terá fim. Como entender isso? Senão por fé. A Bíblia diz que pela sua palavra tudo que existe se fez. Pela sua palavra. Como entender isso, Yuri? Se não por fé. Esse é o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo. Como se não bastasse, o profeta Isaías vai confirmar, 43 de Isaías: eu sou o Senhor, olha o que ele diz, e fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluias! Portanto, irmãos, hoje é noite de tirar Faraó do trono. Hoje é noite de destronar Faraó. Hoje é noite de destronar, tirar ele do trono. Hoje é noite de derrubar o gigante, porque a palavra contra ele já foi liberada. Estenderei a minha mão e ferirei o Egito. Deus já estendeu, Deus já feriu. Jesus já pisou na cabeça da serpente. O destino de Satanás é o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, já está determinado em Apocalipse. A palavra já está liberada, o poder de Deus já está liberado. A palavra já diz que eu e você em Cristo Jesus estamos nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos sobre a nossa vida. Então o que falta? O que falta é eu e você derrubar Faraó e estabelecer o trono de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluias! De candarabassuri candaraia. Aleluias! Ele pode até se achar grande, mas Deus é maior e fará ele conhecer quem é maior. Diante de Deus, irmão, o Faraó é nada. Glórias a Deus. Mas somente com uma condição: se nós deixarmos. Aleluia. Se nós deixarmos, porque Deus deu a sua palavra contra Faraó. Ele já liberou a sua palavra. E a palavra de Deus diz que ela não volta vazia sem antes cumprir o quê? O propósito para qual foi designada. Faraó já foi destronado. Aleluias! Ele terá que sair da frente. Satanás já foi derrotado. Ele terá que sair da frente.
Disse também o evangelista Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra não diz luta contra ele, guerreia contra ele. A palavra diz para nós nos armarmos, para nós estarmos armados com as armaduras de Cristo, estarmos prontos para a batalha, para não sermos atingidos, para não sermos feridos no campo de batalha. E vai dizer para nós resistirmos ele, e quando ele não encontrar mais o que fazer em nós, então ele fugirá de nós. Ou seja, a palavra de vitória sobre as nossas vidas já foi liberada. E o que está faltando então para a minha vida, pastor? Está faltando você colocar em prática aquilo que você diz, aquilo que você lê, que você é de Cristo, que você serve o Deus vivo, que você serve o Deus poderoso, único, aliás, Deus verdadeiro, que você serve ao Criador, que você serve ao remissor, aquele que é o Redentor das nossas almas. Precisamos colocar isso em prática, destronar Faraó, orar, ler a palavra, vigiar no nosso caminho, continuar, porque ainda que as granadas explodam, não sei se tem esta palavra explodam, mas acho que tem esta conjugação, não me lembro, mesmo que elas lancem fragmentos, estilhaços, seremos feridos no caminho. Irmão, todos que já viram filme de guerra sabem disso. Por mais que o exército vencedor chegue no final como sendo declarado vencedor, no caminho ele tem dificuldades, no caminho tem feridos, no caminho tem sangue que se derrama pelo campo de batalha, no caminho tem muito trabalho, tem muito combate, no caminho tem muita peleja, tem muita luta, no caminho tem muita situação contrária, no caminho da batalha até o destino. Mas nós já sabemos que a nossa guerra é vencida, nós cremos na batalha vencida. Podemos sim muitas vezes ser atingidos, irmão, podemos sim muitas vezes sofrer uma baixa, podemos sim sofrer ferimentos de guerra, mas nós já temos uma palavra, a palavra de Deus está conosco, e dizendo que o Senhor já nos deu a vitória, e que não somos apenas vencedores, mas Ele vai criar um adjetivo, uma qualificação ainda maior. Ele vai dizer: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O que está faltando para mim e para você é entender este mistério, é entender esta palavra, é viver isto com mais ousadia, porque a palavra diz, através de Timóteo, nós recebemos um espírito não de medo, nem de temor, mas de força, de coragem, de ousadia. É o Espírito de Deus que nos levanta para vencer. Você é humilhado hoje, você sofre agressão hoje, alguém te humilha, alguém te agride, alguém te persegue, você sofre um calote hoje, você sofre uma perda financeira hoje, você que é empresário, você sofre decepção no teu ministério hoje, você sofre algum levante hoje, mas diz a palavra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluias, Jesus é a nossa alegria, aleluias, Ele é bem presente, Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel. Então toma posse desse Cristo na tua vida. Quem acredita diz amém. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando